Por falar em palanque, olha só, você apurou uma informação bastante importante, porque o presidente nacional do PT, Edinho Silva, disse que o senador Rodrigo Pacheco não será candidato a governador de Minas Gerais. Essa declaração aconteceu em entrevista ao podcast da Warren Investimentos. Pedro Venceslau, porque esse era um nó bastante complicado, o governo queria Rodrigo Pacheco disputando lá. Conta pra gente como é que ficou essa história. Olha, agora o presidente nacional do PT, Edinho Silva, verbalizou publicamente aquilo que era falado nos bastidores, nos corredores da política, que Rodrigo Pacheco não será o candidato ao governo de Minas Gerais. A informação até a semana passada era que o senador não havia desistido totalmente ainda de entrar nessa disputa. Havia uma insatisfação muito grande dele com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo do presidente Lula, que é do PSD e adversário interno dele no estado. Ele era do PSD, mudou para o PSB de bola para ser o candidato a governador, mas, segundo eu apurei com pessoas do entorno de Rodrigo Pacheco, ele não conseguiu sentir firmeza no projeto. Também percebeu que vai ser difícil que a candidatura do presidente Lula em Minas Gerais saia do campo da esquerda, amplie além do campo da esquerda, que eles consigam alianças ao centro, que seria importante para o Rodrigo Pacheco. Soma-se a isso essa insatisfação dele com a questão do Alexandre Silveira e aí ele então passou a cogitar a possibilidade de aceitar uma vaga no Tribunal de Contas da União. Na semana retrasada, a informação era de que o senador não cogitava assumir esta vaga. A gente separou um trecho dessa fala do presidente do PT, a Warren Investimentos, ao Felipe Salto, para mostrar para vocês. Em Minas Gerais, nós estávamos trabalhando com a candidatura do Rodrigo Pacheco. Infelizmente, ele optou por não ser candidato. Nós reabrimos o diálogo em Minas Gerais, estamos conversando com várias lideranças em Minas, e eu tenho certeza que nós vamos construir uma candidatura forte, um palanque forte para o presidente em Minas. A gente volta a Brasília, porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre a PEC que amplia a autonomia do BC. Disse que existe uma preocupação de que a autoridade monetária possa ser asfixiada caso não entre no jogo político. É Carol Rosito quem vai nos trazer mais detalhes dessa declaração forte de Gabriel Galípolo. Carol. Pois é, Yuri, Galípolo falou isso dentro da Comissão de Assuntos Econômicos mais cedo, no Senado. Ele foi convidado para falar, responder questionamentos dos senadores, falou sobre vários temas, um deles essa questão da autonomia do Banco Central. Existe, inclusive, uma PEC que está sendo discutida lá no Senado, deve ser colocada, inclusive, em análise essa semana, até essa semana. O relator disse isso dentro da Comissão de Constituição e Justiça, e Galípolo fez esse apelo, pediu que os senadores apoiem e aprovem essa proposta que fala sobre a autonomia, não só a autonomia ali dentro do Banco Central, mas até uma autonomia financeira. Ele citou a questão de muitas vezes depender ali de um orçamento da União, até para fazer concurso público. Então, ele defende a PEC, a gente sabe que o Ministério da Fazenda é contra, mas Galípolo fez essa defesa e falou essa questão da asfixia também, dizendo que o BC não entra em jogo político, e até certo momento acabou entrando num embate diretamente com o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, que fez críticas ali à condução do Banco Central na questão do Banco Master, que foi o principal tema desse debate também. Ele respondeu várias perguntas sobre a condução do BC em relação à liquidação do Banco Master, até a repercussão política, desde que veio à tona o escândalo envolvendo o Banco Master. Ele falou sobre essas questões também, citou os servidores que foram apontados ali como consultores de Daniel Vorcaro, que passavam e repassavam informações de maneira ilegal em troca de propina, que foram afastados depois da operação da Polícia Federal. Disse que foi um episódio gravíssimo na avaliação dele e que um dos mais graves da história do Banco Central, e respondeu também aos questionamentos, fez até uma comparação com o futebol, dizendo que o Banco Master lá atrás era relativamente um banco pequeno, que não apresentava nenhum risco sistêmico e que se
comparado a um time, seria até um time da terceira divisão do futebol, que é muito pequeno, ali menos de 1% do patrimônio, então que não tinha grande relevância. A repercussão mesmo foi muito mais política do que financeira dentro do mercado. A gente separou, inclusive, um trecho da fala de Gabriel Galípolo hoje mais cedo dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos ouvi-lo. A captação líquida do Master foi de menos 11,5 bi. A captação líquida com garantia do FGC foi de menos 9 bi. E houve um aporte de 2,5. Hoje está vindo à tona uma série de comunicações. A gente percebe que essas comunicações denunciam um certo asfixiamento financeiro do grupo, como está percebendo a restrição de recursos que existiam ali. Então, esse processo de fechar e conseguir acompanhar mais de perto foi feito de maneira nenhuma. Eu quero reduzir a gravidade do que o presidente colocou sobre os servidores do Banco Central. Mas, de novo, reforça que a governança é a única maneira que a gente tem de se vacinar com eventos como esse. E a gente depende dessas decisões colegiadas para a gente poder fazer isso.